Olá, alunos, tudo bem? Sou a professora Amanda Araújo e hoje estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Você sabe sobre o que vamos falar hoje? Textos narrativos, isso mesmo. Você sabia que você narra durante o dia? Não? Então vamos conhecer mais um pouquinho desse tipo de texto. Bora comigo? Mas o que é narrar? Você sabe o que é narrar? Eu falei que você narra durante o dia, não é mesmo? Narrar é expor, é contar um fato real ou imaginário. Pode ser na oralidade, pode ser na escrita e também por meio de imagens. Mas vamos conhecer mais um pouquinho. Por que a gente narra? Por que a gente faz isso durante o dia? É muito simples. O ser humano precisa registrar os acontecimentos históricos. Então ele precisa contar a sua vivência, as suas vitórias, suas conquistas, suas memórias e deixar registrado. A gente narra também para causar emoção, para divertir, não é mesmo? E para realmente deixar um registro escrito ou na oralidade que pode ser passado de geração para geração. Você nunca escutou uma história que o seu avô contou para você, que o pai dele contou para ele e que chegou até você? Então, por conta disso, hoje você sabe dessa história. Então, os fatos são narrados e pode ser feito de maneira oral ou escrita, como eu disse, relatando vivências, acontecimentos e formas de ver o mundo, construindo nossa cultura conforme o tempo vai passando. Você sabia que existem vários tipos de texto narrativo? Você está vendo aí na imagem? Nessa primeira imagem você vê uma rua, uma penumbra, parece um conto de suspense, não é mesmo? Já na segunda imagem, você vê a Branca de Neve. É um conto clássico, assim como Rapunzel, Cinderela, tem um começo bem legal e tem geralmente um final feliz, não é mesmo? Tem vários contos clássicos maravilhosos. Já na terceira imagem, você vê uma história em quadrinhos, uma história que foi feita para divertir. Quem não gosta de história em quadrinhos? Bom, veja mais exemplos de textos narrativos. Nós temos conto de suspense, relatos pessoais, crônicas, contos clássicos, histórias em quadrinhos, contos populares e muitos outros. Vamos conhecer um pouquinho dos elementos de um texto narrativo? É isso mesmo, quando a gente vai escrever um texto narrativo, tem alguns elementos que não podem faltar. Não pode faltar o fato gerador, que é aquele que desencadeia a história, né? Aquele que merece destaque. Não pode faltar os personagens, que são os sujeitos, né, das ações, o narrador. Também não pode faltar o enredo, né? A sequência de fatos que segue a partir do fato gerador. Pode faltar o tempo, o local onde aconteceu, né? Quando aconteceu. Esses elementos são fundamentais quando você vai construir um texto narrativo. Vamos conhecer um pouquinho mais, explorar alguns textos narrativos. Essa aqui é uma crônica. É um texto simples, é um texto objetivo, curto, né? Essa crônica se chama A Bola, é de Luiz Fernando Veríssimo. Geralmente a crônica é para contar coisas da situação do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Esse aqui é um conto clássico, como eu falei, a Branca de Neve. Bom, os contos clássicos são iniciados e tem um recorte temporal. Geralmente eles começam com era uma vez, um certo dia, um belo dia, né? Entre outros. Já os diários têm uma linguagem mais informal, ali você relata os acontecimentos do seu dia a dia, de forma mais tranquila, né? Você coloca uma entrada, tem que colocar uma despedida. Então, os diários são bem informais, dá para você brincar bastante. Já as fábulas são textos narrativos onde os animais ganham vida, né? Geralmente elas ensinam alguma coisa, têm uma lição de moral, são bem interessantes também. Bom, mas que tal conhecermos um conto de arrepiar? Isso mesmo, eu vou contar para vocês um conto de suspense, que é o meu preferido, porque eles têm um final inusitado, um final que você nunca espera. Vamos conhecer? Bora comigo? Olá! História de suspense? Contos de fantasma? Ah, histórias de terror! Hoje, é aqui! Hoje a professora Amanda vai contar para vocês um conto de suspense. Você sabe o que é um conto de suspense? Bom, o conto de suspense é uma narrativa ficcional onde a história gira em torno de um mistério a ser desvendado. Muito legal, né? Então, o conto de suspense, ele segue algumas etapas.
A primeira delas é a apresentação da história, onde a gente conta o local onde aconteceu, os personagens. Geralmente esse local é numa casa mal assombrada, numa rua deserta, coisas mirabolantes, né? A seguir, nos próximos parágrafos, nós temos a complicação, onde acontece o desequilíbrio da história, onde a história se inicia começando a contar as coisas tenebrosas. Depois vem o clímax, que é a situação mais tensa da história. É onde tem o medo, a tensão, onde tudo está acontecendo. E no final é o desfecho, que é onde o mistério é desvendado. Legal, não é mesmo? Mas vamos lá contar a nossa história de hoje. E a história de hoje é Caio, da autora Ângela Lago. Em Bom Despacho, Minas Gerais, tinha uma fazenda que estava à venda. Quando o preço caiu lá embaixo, veio de Luzes um comprador. O caseiro da fazenda fez uma proposta ao comprador, que ele dormisse uma noite na fazenda e só então tomasse a decisão de comprá-la ou não. O comprador aceitou. De madrugada, ele ouve uma voz cavernosa. Caio! Caio! Ele ficou apavorado e pensou, nossa, uma assombração, e ela ainda assim sabe o meu nome? Que estranho. Se cobriu todinho e a voz continuou, Caio, Caio. De repente, caiu um osso de perna em cima dele. Ele ficou apavorado e disse, aqui, sou eu. Mas ele pensou, será que a assombração está pensando que eu disse sim, que o meu nome é Caio? Ou sim, que ela pode cair? Melhor é me cobrir todinho. Então ele se cobriu todinho. E a voz continuou. Caio, Caio. Então o homem sacou um revólver, deu 2 tiros para cima e disse, cai, mas cai logo porque eu não aguento mais isso. Então, para surpresa do comprador, o forro despencou todinho e quem cai lá de cima? O próprio caseiro, que não queria dono novo na fazenda, onde ele gostava de vadiar. Ah, caseiro esperto, não é mesmo? Você gostou dessa história? Agora eu deixo com você. Crie você a sua história. Coloque todos os elementos necessários, um clima de tensão e medo e um mistério no final a ser desvendado. Fica com você. Não esqueça os parágrafos, a pontuação e um título muito legal. Bora trabalhar? E aí, gostaram do vídeo? Falei para vocês que o final é sempre inusitado, a gente nunca imagina o que vai acontecer, não é mesmo? Mas vamos lá, vamos testar se você ficou de olho nessa história. Eu vou fazer um quiz, tá? Com os elementos da narrativa, aqueles que eu acabei de falar nos slides. O fato gerador, os personagens. Vamos ver se você consegue identificar? Vamos lá, você vai responder aí da sua casa. O fato gerador. Fato gerador é aquele que desencadeia a história, é aquele que merece destaque. A partir dele existe uma sequência de fatos. Isso, você conseguiu identificar o fato gerador? Para a gente identificar ele, a gente tem que fazer 2 perguntas. O que está sendo contado? Qual fato merece destaque? Pensa aí que eu vou responder junto com você. Conseguiu identificar? Vamos lá. Isso mesmo. A resposta é, no caso desse texto que a gente ouviu, é a fazenda assombrada e o seu primeiro pretendente, a compra. Muito bem, vamos à próxima pergunta desse quiz. Personagens são os sujeitos que desenvolvem as ações no texto, quem participa desse texto. Você conseguiu identificar os personagens desse vídeo, Caio? Vamos lá, vou dar 1 minuto para você pensar. Opa! É o Caio e o caseiro. Isso mesmo, são os personagens dessa história. O tempo e espaço, você conseguiu identificar onde aconteceu e quando aconteceu essa história? Foi de dia, foi de noite? Pensa aí, vou te dar a resposta já já. Muito bem, foi na fazenda e foi de madrugada que aconteceu toda essa história, não é mesmo? Ah, você conseguiu, hein? Vamos para o próximo. Narrador. O narrador, ele pode ser em primeira ou terceira pessoa, ou seja, o
você pode estar participando da história, contando pela sua visão, ou você pode estar do lado de fora, contando essa história. E aí, você conseguiu identificar como esse tipo de narrador? Ele está participando ou ele está do lado de fora da história, só contando? Pensa aí. Muito bem, alguém que se coloca do lado de fora da história. Ele só observa e narra os fatos. Bom, agora que você já conheceu os elementos da narrativa, eu vou te fazer uma proposta. Vamos produzir um texto? Primeira coisa, você vai escolher um texto narrativo. Aqui você conheceu vários. Fábulas, crônicas, conto de suspense, contos clássicos. Escolha um da sua preferência e vamos trabalhar. O que você vai precisar? Primeira coisa, coloque um título legal, Qual será o seu foco narrativo? Será em primeira ou terceira pessoa? Você vai contar essa história ou vai participar dessa história? Você também tem que pensar onde aconteceu, quando aconteceu, o que aconteceu a partir daquele fato gerador, consequência desse fato gerador, tudo que vai acontecer em consequência desse fato que merece destaque. Como você vai iniciar o seu texto? Um certo dia, uma certa noite, um belo dia? Você vai escolher. Como que tudo se resolveu? Qual o desfecho dessa história? O final? Será um final inusitado? Será um final feliz? Você vai pensar. E como que a sua história vai acabar? Que é o desfecho que eu acabei de falar. Bom, mas agora é com você. Para produzir o seu texto, você vai ter que escolher o tema, como eu falei. Você vai ter que planejar o seu texto. Exatamente, um texto tem que ser bem planejado. Você vai escolher todos esses elementos que eu falei para você. E você também vai ter que reescrever esse texto, pensar em corrigir os seus erros, ver o que você pode melhorar. A reescrita faz com que o nosso texto fique melhor e mais aprimorado. Eu deixo com vocês essa proposta e depois eu quero que vocês me contem. Um abraço da professora Amanda.